A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, em Cristo Jesus, Igreja Santa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar essa palavra para sua edificação espiritual. Ela está uma palavra muito rica, muito poderosa, que vai falar tremendamente com a sua vida. Está em João, capítulo 3, versículo 16 e o 36. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Glória a Deus. O Senhor falou poderosamente comigo que Deus entregou o seu único filho para o mundo. Aleluia. O único filho ele deu. Aleluia, porque ele amou as nossas vidas e teve que dar o seu único filho para morrer, para nos dar a vida eterna, para que a gente não venha perecer, mas para a gente não perecer, a gente tem que crer e aceitar esse Jesus, o Filho de Deus, e nós teremos a vida eterna do seu lado. E fala, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê não verá a vida eterna. O que o Senhor quer falar conosco? Que você, se você tiver o Filho e crê no Filho, você já tem essa vida eterna. Mas aqueles que não crê no Filho e não aceita o Filho, mas rejeita o Filho, não verá essa vida eterna. E sobre ele a ira de Deus permanece. Aleluia. Os filhos da desobediência, a ira de Deus vai permanecer sobre ele. Glória a Deus. E outro versículo também que o Senhor falou ao meu coração. Está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo, glória a Deus, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, essa é uma palavra fiel e uma palavra verdadeira, uma promessa da parte do Senhor Jesus Cristo. Ele fala que aqueles que estão vivos, que estão aqui vivos nesta terra, seremos arrebatados. A igreja será arrebatada. Os mortos vão ressuscitar. A trombeta vai tocar e os mortos vão ressuscitar. E nós que estivermos vivos, permanecendo fiel, permanecendo como uma igreja santa e imaculada, aborrecendo todo o pecado, nós iremos subir, nós iremos ouvir o som da trombeta do nosso Senhor Jesus Cristo. Só aqueles que estiverem em espírito, só aqueles que estiverem, aleluia, conectados com o céu, vai ouvir esta trombeta, porque essa trombeta vai ser espiritual. Só os santos vão poder ouvir o barulho dessa trombeta. Jesus nos chamando para ter um encontro com ele nos ares. Também uma palavra que o Senhor falou ao meu coração, que é João
o livro de João, capítulo 14, versículo, aleluia, versículo 1 ao 4. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for, aleluia, e quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. E já sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Glória a Deus. Então, essa é a rica promessa que o Senhor Jesus Cristo deixou para a sua igreja. Ele precisava ir. Ele precisava subir para preparar a nova morada, a cidade santa para os santos. Ele diz aqui: eu não vou poder levar vocês agora, mas eu vou voltar para levar vocês para estar junto comigo neste lugar preparado. Então, esta é uma grande promessa para os cristãos, para os filhos de Deus, que aguarda a vinda do Filho do Homem, que é o Senhor Jesus Cristo, juntos com os anjos nos ares. Aleluia. E aqui fala: glória a Deus, eu vou preparar o lugar. Você pode crer nesta palavra? Você pode crer e segurar a promessa. Não volte para o mundo. O mundo é uma ilusão. As coisas do mundo é passageiro. Mas Jesus Cristo nos prometeu que iria e voltaria e nos tiraria daqui, porque estamos aqui só de passagem por esta terra. Nós não somos daqui. Aleluia. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo falou: eu vou e depois eu voltarei para buscar vocês. Então segura a promessa, não deixe ela escapar pelas vossas mãos. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor falou comigo estas palavras e eu estou passando para a sua vida, para você ficar firme na presença do Senhor. Aleluia. Passando pela prova, aleluia, glorificando, passando pelas perseguições, glorificando, passando pelas lutas que você tem vivido, glorificando a Deus, porque a vitória breve, aleluia, a nossa vitória, que é o Senhor Jesus Cristo, breve, vai nos levar desta terra, aonde o pecado tem tomado conta desta terra. A violência tem tomado conta desta terra, aonde há luto, onde há dor, mas há um lugar, aleluia, que não terá mais essas coisas. Lá vai ser, aleluia, tudo incorruptível. Lá não vai passar, aleluia, mais enterro. Lá não vai ter tristeza, mas vai ter alegria, vai ter gozo, vai ter felicidade ao lado do Senhor Jesus Cristo. Então creia nesta palavra. Se você tem um filho, você já tem a vida eterna. A ira do Senhor só vai permanecer ali para os filhos da desobediência. Né? Para aqueles que estão lá no mundo, que não querem e rejeitam a Cristo, rejeitam a palavra, não dão crédito. Mas hoje aconteceu algo tremendamente. Ontem eu orei e ontem eu abri a palavra, que foi essas palavras que o Senhor Jesus Cristo me deu. E hoje, né, o Senhor me levou ali na escola. E quando eu cheguei ali na escola, quando o crente ele está cheio do Espírito Santo, está cheio da palavra, ele transborda para outras pessoas, para falar, pregar sobre a palavra do Senhor, falar das coisas que breves vão acontecer sobre a terra,
falar sobre a salvação, falar sobre o arrependimento de pecado, porque é tempo de voltar para o Senhor. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Nós falhamos, mas o Senhor fala assim, que nós temos que ser perfeito como Ele é perfeito. E como Ele é santo, nós temos que ser santo. Nós temos que buscar, lutar contra o pecado e buscar essa santidade que nós... Aleluia, nós conseguimos sim vencer o pecado, porque Cristo, Ele venceu todas as coisas. Ele venceu lá na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna, porque Cristo, Ele é puro, Cristo, Ele é santo, e Ele quer que nós sejamos assim como Ele é. E aconteceu, quando eu chegando ali na escola, aí eu parei, né? Quando eu entrei, eu parei antes de levar a minha bebê na escola, ali dentro da sala. Aí as criancinhas estavam saindo da sala, um monte de criancinha de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, tudo em filinha. E ali eu fiquei parada, imaginando. E o único pensamento que veio na minha cabeça foi lembrar do céu. E ali eu vendo, né, aquelas criancinhas indo ali junto com a professora para o seu assento, ali nos banquinhos para tomar o café da manhã. E eu fiquei ali no pensamento. Aí eu toquei no braço da professora e falei assim: olha, você está vendo essas criancinhas aqui? Elas são puras. Agora imagine esse tanto de criança aqui, imagine aquelas crianças que não puderam permanecer aqui porque o Senhor chamou, e tá lá no céu esse monte de criança passando pelas ruas de cristais. E lá, eu falando para ela, lá é tudo de ouro. Lá é tudo de jaspe, é tudo de cristal. Lá há um rio que corre pelo trono de Deus. E ali eu comecei a pregar, a falar, aleluia, das coisas grandiosas que o Senhor tem preparado para nós, né? Os salvos. E naquele momento eu estava entendendo que o Senhor queria falar com aquela mulher, com aquela professora. E naquele momento eu falei para ela: olha, o céu existe. E lá é tudo lindo, né? E ali eu falei assim: se o céu existe, o inferno também existe. Mas o inferno foi feito para os anjos e os demônios. Não foi feito para nós. Mas por causa da desobediência, o povo tem ido para lá. E ali eu comecei a falar, né, das coisas do céu e do inferno. Falei também do tempo de Noé. Eu falei para ela: olha, a promessa do Senhor é destruir a terra com fogo. Cairá fogo do céu e destruirá essa terra. Assim como foi no tempo de Noé, que Noé pregava, eu falava desta forma com ela. E como foi no tempo de Noé, que as águas do dilúvio, o dilúvio teve ali, e Noé pregou, e o povo não acreditou, não deu crédito. A chuva desceu, inundou a terra, todos morreram, e Noé e sua família entrou naquela arca. Mas Deus disse, e eu dizendo, mas Deus disse que não destruirá mais esta terra com água, mas destruirá agora com fogo. Fogo cairá do céu e vai destruir esta terra. Então o Senhor Jesus Cristo está falando contigo. Eu perguntei: você é cristã? Ela falou: não, eu não sou cristã, mas às vezes eu vou para a igreja dos crentes. Aí eu falei: então, eu tô me arrepiando. Ela falou assim:
mas sempre eu vou na igreja dos crentes. Eu falei, então vai. O Senhor Jesus Cristo está falando contigo que é tempo de arrependimento. É tempo de se achegar ao Senhor, se arrepender dos pecados e se voltar para Ele. E ela me olhava e conversava comigo e falava assim, é verdade, eu acredito. Aí eu falei para ela, olha, vai para a igreja. Deus quer te salvar. Deus está te chamando e o Espírito Santo de Deus está falando contigo. Irmãos e irmãs, eu nunca sou de parar para conversar assim dentro da escola, mas ultimamente Deus, aleluia, Ele quer falar com as pessoas. Deus não quer que ninguém pereça junto com este mundo. Ele quer que todos venham a se salvar. Não é verdade? Por isso que é muito importante a gente falar do Evangelho de Cristo para toda a criatura. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Porque no último dia, meus amados irmãos, no dia do juízo, aleluia, ninguém vai dizer para Deus que ninguém chegou até a eles. Cadê os crentes? Ninguém chegou a Deus. Ninguém chegou até a mim e não pregou da tua palavra, da salvação, do arrependimento. Isso não vai ser mais justificativa. Eles não têm como dizer que ninguém chegou até a eles. Mas é por isso que o apóstolo Paulo fala que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus. É poder para libertar, é poder para salvar os pecadores, para vir para o arrependimento. Então, o Senhor Jesus Cristo estava falando com ela naquele momento. Deixa Deus usar a vida de vocês para pregar a palavra do arrependimento. Não tenha vergonha, não tenha medo de ser um cristão, não tenha vergonha de ser chamado filho de Deus, de carregar a palavra dentro da tábua do coração de vocês. Vocês têm que se encher a cada dia mais da palavra do Senhor para falar dessa palavra poderosa, aleluia, que tem poder para salvar uma alma, para ir para o céu e o diabo perder. Eu sei que muitas das vezes o diabo vai te atacar, vai se levantar, porque o diabo, ele não gosta dessa palavra. Ele odeia a palavra do Senhor. Aleluia. Mas o Senhor está contigo. O Espírito Santo de Deus está sobre você, está sobre a sua vida para pregar a palavra da verdade. Aleluia. E é muito forte, muito forte. E ela falou, aleluia, que ela vai, né? Ali eu creio que a palavra do Senhor, ela tem poder. A palavra do Senhor tem luz no meio das trevas. Ela brilha, ela resplandece. Glória a Deus. E eu creio que ela, aleluia, ela foi tocada naquele momento, né? Ela foi tocada naquele momento pelo Senhor. Pelo despertamento, Deus está despertando, Deus está alertando para que quando ele vier, não pegue ninguém de surpresa. É assim os crentes. A palavra do Senhor fala que nós temos que nos apartar da iniquidade, que nós temos que sair dos nossos caminhos tortuosos. Você quer ver o céu? Você quer entrar no céu? Você quer ver Jesus? Quer viver para sempre ao lado de Jesus? Então nós temos que nos apartar de toda iniquidade, de tudo que o mundo nos oferece. Jesus manda, ordena nós apartar da iniquidade, porque senão nós vamos perecer, nós vamos perder a nossa salvação. Aleluia, e vamos descer para o inferno. Então, se fortaleça cada dia mais nos caminhos do Senhor. Guarde a palavra. E quando vier aquele tempo que seu coração está esfriando na fé, vai se renova, vai se fortalecendo, buscando em oração, cantando cânticos espirituais. Aleluia, consagrando sua vida, jejuando, vai se fortalecendo, buscando as coisas espirituais, porque aquele que anda na carne, aleluia, aquele que anda na carne não agrada
ao Senhor, fuja do pecado, fuja do adultério, fuja da mentira, fuja das coisas que agrada a Satanás. Vamos agradar ao Senhor, vamos voltar, aleluia, para este caminho aqui. Aí Jesus fala aqui em João 14, versículo 4, e já sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Nós já sabemos para onde o Senhor Jesus Cristo foi. Ele foi preparar este lugar, a nossa morada, e ele diz que vai voltar. E ele fala assim, e conheceis o caminho. Aí, no versículo 5, aqui seguinte, fala assim, e disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como podemos saber também o caminho? E Jesus falou logo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é esse caminho que vai nos conduzir ao céu. Nós temos que seguir a Jesus e fazer conforme ele nos ensinou para nós chegar até no céu, conforme a palavra dele ordena para nossas vidas. Aleluia, nós temos que obedecer esta palavra. E aí ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida só está no Senhor. A verdade é essa aqui, aleluia, que dissipa toda a mentira e nós permanecemos na verdade. Aleluia, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para a gente chegar até o Pai, nós temos que passar pelo Senhor Jesus Cristo. Nós temos que conhecer o Senhor Jesus Cristo. E é por meio do Senhor Jesus Cristo que chegaremos até o Pai. A palavra do Senhor fala também que aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor também diz que há dois caminhos, o caminho da porta larga que conduz à perdição e o caminho da porta estreita que nos conduzirá à vida eterna. E é nesse caminho, o caminho estreito, que nós temos que seguir, ainda que a gente tenha que carregar a nossa cruz, ainda que a cruz seja pesada, nós temos, aleluia, que nos levantar e andar, aleluia, por esse caminho, porque um dia, pela cruz ser pesada, nós, aleluia, vamos ter descanso, aleluia, de tudo que nós enfrentamos aqui. Toda a renúncia, nós precisamos renunciar ao pecado, renunciar ao mundo. Glória a Deus. Nós temos que seguir a Cristo, aleluia. E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para a sua vida. O Senhor, aleluia, quer libertar, o Senhor quer salvar muitas almas, mas é preciso eu e você levar essa palavra. É preciso eu e você ser vaso nas mãos do Senhor e deixar o Senhor te usar, deixar o Senhor me usar como boca nesta terra. Glória a Deus. A palavra depende de mim e de você, porque se a gente não falar, a palavra do Senhor fala que até as pedras clamarão. Então, o Senhor vai falar mesmo assim, mesmo sem eu e sem você não querer, o Senhor tem outras pessoas, outros meios de falar com todas as almas. Amém? Então, essa é a palavra que o Senhor Jesus Cristo trouxe ao meu coração. Vamos adorar o Senhor. Ele é digno de toda a honra e todo louvor. Vamos ser usados por Deus, porque é melhor sermos usados por Deus do que sermos usados pelo diabo. É melhor ser filho de Deus do que ser filho do diabo, porque o diabo, ele, todas as vezes, ele vem para querer nos tirar da presença do Senhor, para ser instrumento dele de maldade. Mas quando nós ocupamos,
nós ocupamos a nossa vida buscando espiritualmente as coisas de Deus, nós cada dia mais somos aperfeiçoados com poder na presença do Senhor. E o inimigo, ele foge das nossas vidas, porque a autoridade, a unção, o poder de Deus está sobre nós. Aleluia. E somos luz. E onde há trevas, aleluia, onde há trevas, quando a luz chega, aleluia, as trevas vão embora. Glória a Deus. Então fique nessa palavra, um alimento para a sua alma, para fortalecimento, para você vencer todas as coisas. Aleluia, na presença do Senhor. Porque breve o Senhor, aleluia, vai raiar nos ares para buscar a sua igreja. Você crê? Então toma posse. Que Deus te fortaleça em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar o Senhor. Obrigado, Deus. Aleluia. Não se prega, não se fala, não se canta mais o que ele prometeu anos atrás, que irá voltar para buscar sua igreja, guerrear contra o diabo e vencer a peleja. Estão céticos que isto não acontecerá e que o nosso Messias nunca voltará. Esquece que a palavra dele é fiel e que prometeu a nós um lugar no céu. Não se prega mais sobre o arrebatamento, pois esse tipo de assunto não dá rendimento. O que o povo quer ouvir é sobre vitória e que Deus irá mudar hoje essa história. Não se canta mais que Jesus irá voltar, pois isso não é vendaval, ninguém comprará. E só cantam hinos de prosperidade pra carne alimentar. Mas ainda tem profeta destemido que prega o que foi dito por Jesus de Nazaré. Levantai as candeias lamparinas, pois não subirá comigo. Aleluia. Se no meio da igreja tem descrente, acredito piamente que também tenho que crer que a volta de Jesus está bem próxima, que o arrebatamento vai acontecer. Vou deixar claro para todos vocês, eu sou do grupo que quero subir. Sejas comigo nesse grupo, abra a boca e dá glória a Deus aí. Milagre é bom, mas o céu é melhor. Ter vitória é bom, mas o céu é melhor. Ser curado é bom, mas o céu é melhor. Ser próspero é bom, mas o céu é bem melhor. Eu desejo o céu mais que tudo. É meu investimento pro futuro. Eu não espero hoje ou em outra hora. Eu almejo tanto o céu e espero ele agora. Oh, aleluia. Eu vou cantando, vou adorando. Enquanto ele não volta, vou falando de sua volta, que será como piscar de olhos. Vai ser diferente, ser de repente. Ninguém jamais viveu o que viverá os crentes. O céu é nossa terra e vamos subir com pressa. E com ele viveremos para sempre, igreja. Abandone o pecado e não coloque seu coração nesta terra. Milagre é bom, mas o céu é melhor. Vitória é bom, mas o céu... Aleluia. Mas o céu é melhor. Ser próspero é bom na igreja, mas o céu é bem melhor. Aleluia, Jesus. Pro futuro, eu não espero hoje ou em outra hora. Eu almejo tanto o céu que espero ele agora. Eu vou caminhando, vou exaltando, eu vou cantando, vou adorando. Enquanto ele não volta, vou falando de sua volta, que será como piscar de olhos, ninguém nota. Vai ser diferente.
É um grande acontecimento que acontecerá nessa terra. É a volta do Senhor Jesus Cristo nos ares para buscar a sua igreja e viveremos para sempre com o Senhor. Aleluia, Jesus.